que ela seja portadora da vontade de Deus para nós nesta noite. E suplicando no Espírito. É a ti, mãezinha, esposa do Espírito, nós consagramos toda a nossa noite. Tudo que o Senhor tem reservado para nós, consagramos a vida da Germana e todo o nosso ministério. Seja em favor da Germana e de todos nós, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso calor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Então, boa noite. Tá bom o som? Não? Tá bom? Então, eu gostaria que a gente fizesse, nesse começo, o sinal da cruz. Vamos todos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, foi tão atribulado esse dia e o final da tarde, mas quando eu rezava, Deus me pedia para que eu tivesse trazido o ícone de São Rafael, né? O arcanjo São Rafael, porque ele é o anjo da cura. Mas acabei que separei e não trouxe. Mas eu peço a ele, né, que ele esteja aqui conosco, intercedendo por nós nesse dia. É melhor ir para você. Então, muitas vezes as feridas da nossa vida provocadas pelos acontecimentos dolorosos nos quebram em pedaços, mas o nosso Deus é oleiro e sua misericórdia nos restaura, fazendo de nós um vaso novo, cheio de fé e de esperança. Então veja bem, né? Apesar de os acontecimentos da nossa vida nos quebrarem, nos ferirem, Deus é o oleiro que vem e nos restaura e nos faz um vaso novo. É isso que Ele quer fazer todas as vezes que nós estamos passando por um processo de cura interior, né, de libertação. Ele quer nos dar uma vida nova. O grande problema das feridas, diz o Padre Rufus, é o amor. Quer dizer, a falta do amor, né? As pessoas não se sentem amadas em determinadas situações da vida, em determinados acontecimentos que elas experimentam. Então, elas ficam achando que elas não são amadas, nem por Deus e nem pelas pessoas que fazem aquilo com elas, né? Estou acompanhando um rapaz de 22 anos que estava com muita dor de cabeça, muita enxaqueca, não estava conseguindo melhorar nada, tomando todos os remédios, já estava no médico, já tinha ido a vários médicos e ele não conseguia ficar bom dessa, tipo uma enxaqueca, né? Muito forte. E aí a mãe dele, através de uma amiga minha, pediu que eu rezasse por ele. E quando eu comecei a rezar por ele, eu comecei a conversar com ele, ele disse para mim que a grande dor da vida dele, né, era porque a mãe tinha abandonado a casa, tinha abandonado o pai, e ele não entendia mais o amor da mãe dele por ele. Ele achava que essa situação, essa atitude da mãe em ir embora de casa e casar com outra pessoa, casar entre aspas, né?
deixar a família, ele mesmo já um rapaz, quase terminando a faculdade, ele se sentiu profundamente abandonado, sentiu que sua mãe era muito diferente a ele, né? Então, toda a nossa vida, ela gira em torno dessa experiência da falta de amor. E aí ele disse, eu não quero mais viver, né? Como eu não sou amado, como minha mãe não me quer, como a minha mãe foi embora, como ela destruiu, eu tenho outros irmãos menores, como ela destruiu a nossa família, eu não tenho mais razão de viver, eu não quero viver, né? E aí eu comecei a rezar por ele e comecei a falar para ele do grande amor de Deus. Porque a cura interior, ela é um caminho onde nós vamos fazer com que a pessoa com quem nós estamos rezando, Jesus vá caminhando com ela, Jesus vá trabalhando com ela naqueles momentos da vida dela. Que ela compreenda que Deus nunca a abandonou e que Deus nunca a abandonará, né? E eu gostaria até que a gente abrisse a nossa Bíblia no Salmo 139, que eu achei muito lindo e muito interessante, apesar de ser um salmo grande, mas ele diz muita coisa para nós sobre o que Deus é, né? O que é que nós somos para Deus. E ele diz assim: Yahvé, tu me sondas e conheces meu sentar, o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. Então, tudo Deus sabe, né? E eu dizia para ele, eu li esse salmo para ele, para esse rapaz, eu dizia: olha aqui como Deus, ele conhece toda a sua vida. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Yahvé, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. Tu me envolves por trás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Quer dizer, essa experiência, ela é algo tão grande que ele não consegue nem entender esse amor tão grande de Deus que nunca, né, nunca, em nenhum instante, em nenhum momento da nossa vida, ele nos deixou sozinhos. Para onde ir, longe do teu sopro? Para onde fugir, longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, aí te encontro. Quer dizer, nos momentos de luzes, no momento de alegria, no momento de graça, Deus está conosco, mas também nos momentos de trevas, de pecado, de dores, Ele está conosco. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá, é tua mão que me conduz. Então, Deus sempre nos conduzindo. E tua mão direita que me sustenta. Só que para uma pessoa que passa por uma dor muito grande, de não se sentir amada, de não ter mais o sentido da vida dela, para ela compreender isso aqui é muito difícil. Por isso, quando nós estivermos orando pela cura interior de uma pessoa, a grande graça que nós devemos pedir a Deus é que essa pessoa tenha uma experiência do amor dele, do amor vivo, de que Deus está presente na vida dele, de que Deus nunca o abandonou. Não existe nada mais importante, até porque não somos nós que curamos, mas é o próprio Deus. E Deus se utiliza de nós, que nos sentamos ali naquele lugar para ouvir aquela pessoa, ouvir as suas dores, e já isso para as pessoas é uma grande graça, né? Porque elas dizem que é difícil as pessoas pararem para escutar, é difícil as pessoas se interessarem pela vida delas. E o formador pessoal e comunitário, ele deve ser essa pessoa que deve estar atenta à vida do seu formando. E deve estar sempre levando essa esperança
que Deus ama em qualquer situação da vida dele, que Deus conduz, que Deus está. Então, esse é um ponto importantíssimo na cura interior, né? Nessa oração que nós vamos fazendo das etapas da vida, nessa oração que nós vamos fazendo da vida cronológica da pessoa. Então, todos os instantes, nós estaremos levando o amor de Deus ali naquela situação, naquele momento. Se eu dissesse, ao menos a treva me cubra, e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo a treva não é treva para ti. Tanto a noite como o dia iluminam. Sim, pois tu formastes os meus rins. Tu me teceste no seio materno. Eu te celebro, portanto, prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos. Quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos me viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos dias que foram fixados e cada um deles nele figura. Palavra do Senhor. Então, a gente vê aqui que Deus nos vê lá naquele momentinho da nossa concepção, né, de tudo que a gente possa ter vivido na nossa infância, primeira infância, segunda infância, juventude, depois a vida adulta, que são tantas características que Deus vai entrando, vai metendo a mão, vai transformando. Então essa palavra assim para mim foi muito forte. Quando eu rezava, Deus, por esse momento, Deus me lembrava, né? Porque Ele quer ordenar a vida passada para o amor. Ele que é o Deus, que é uma pessoa manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, por causa deste amor que tudo alcança, cada pessoa é capaz de descongelar áreas endurecidas e mortas do rio da própria existência, deixando-se transformar em rio cálido e fecundo, no qual corre a paz. Então, nada menos do que a oração de cura é ordenar o passado, ministrar o amor de Deus, ministrar a experiência do amor de Deus, para que aquela pessoa ela dê um novo sentido para aquele momento que ela viveu. Dê um novo sentido para aquela dor, para aquela ferida, para aquela decepção, para aquele sofrimento. Só o amor de Deus, esse é o que é o grande poder. Não existe outro poder a não ser o amor de Deus, que vai transformando a vida de cada pessoa. Porque Ele ama assim. E Ele conhece tudo. E Ele sabe tudo o que aquela pessoa passou e passa. E quais são as feridas que ela tem no seu coração. E aí eu comecei com esse rapaz, fazendo um processo de cura interior, né? E lá para a terceira, quarta semana que eu rezava por ele, ele disse que já sentia muito aliviado a enxaqueca que ele sentia. Que nada, nenhum remédio, nenhum médico, porque tem horas que é só o amor de Deus mesmo. Eu sei que os médicos são importantes, que os médicos têm os remédios, né? Mas tem momentos que a cura interior é tão necessária porque o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, os remédios não podem fazer nada, porque só pode fazer alguma coisa o amor de Deus. A pessoa se sentir amada pelo amor de Deus. Eu anotei uma definição do Frei Elias, que ele diz assim: na oração de cura interior, você está convidando Jesus para tomar as rédeas, ou melhor, tomar posse de qualquer evento que tenha acontecido no passado na vida da pessoa ferida. A partir da sua concepção,
gestação, nascimento, o sexo, masculinidade e feminilidade e assim por diante. Este é o momento em que oramos para Jesus colocar a sua mão sobre a ferida que tinha sido aberta. Então, a cura interior, ela tem a finalidade de redirecionar aquela história, de redirecionar a vida de uma pessoa. Porque no momento em que aquele rapaz começou a ter uma experiência do amor de Deus, e começou a compreender a sua mãe, e começou a abrir para o perdão, ele foi mudando a história da vida dele. Ele que era um rapaz cheio de saúde, cheio de alegria, já quase terminando a faculdade, estava o quê? Doente. Então, o que foi que Deus fez? Mudou a história dele, não é verdade? Sim ou não? Sim. Então, Deus mudou, porque ele disse, eu nunca fui uma criança que tive muitas doenças, eu nunca fui um jovem que tinha doenças, mas agora vou chegando na fase adulta, né? E vou ficando doente. Então, o que é que Deus foi fazendo na vida dele? Foi reordenando o passado com o amor dele para que ele tivesse o que agora? Uma nova vida. Ele nasceu de novo. É isso que acontece na cura interior. Muitos membros da comunidade de vida e de aliança não conseguem viver determinadas situações por causa dessas feridas, por causa de áreas que ainda estão sem serem amorizadas, sem experimentarem o amor de Deus e dar um sentido novo a tudo que elas estão vivendo, a tudo que elas viveram, a tudo que elas passaram na vida delas. Então, essa pessoa jamais, ela vai ser difícil, porque nós vamos ver que as feridas, elas atingem a nossa mente, ela atinge as nossas emoções e ela atinge a nossa vontade. Então, muitas vezes, a vontade dos nossos formandos está uma vontade fragilizada. Está uma vontade, ele é uma pessoa indecisa. Ele é uma pessoa que não sabe, porque ele recebeu de Deus a capacidade de decidir, a capacidade de construir a sua vida. Mas muitos, pelas feridas, pelas dificuldades, pelas experiências negativas, eles são pessoas indecisas, são pessoas que não conseguem tomar decisões, são pessoas que começam um trabalho e nunca terminam. Não sei se vocês já se depararam com alguma situação dessa, né? Mas é exatamente o fato de a vontade dessa pessoa ter sido ferida, né? Então, ela se torna uma pessoa que ela não consegue. Então, como é que ela vai assumir um caminho que é novo, como é a obra nova, como Moisés fala, né? Que é um caminho novo, que ele abre uma vereda no deserto. Então, se esse caminho é novo, é porque esse caminho não é velho. Esse caminho é novo. Então, para eu abraçar esse novo, que vai contra tudo que é velho, que eu vivi, que eu fui educado, que eu senti, os meus hábitos, a minha forma de encarar a vida, tudo que era velho, agora se torna novo. Agora Deus deseja que eu viva o novo. Então, a minha vida, ela vai ser revestida e ela vai brilhar o novo. Ela deve brilhar o novo e ela vai ser revestida do novo. E como é que a minha vida vai ser revestida desse novo? Como é que eu vou como é que eu vou conseguir abraçar a graça da coragem, da renúncia e da disposição, se eu sou uma pessoa triste, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que não confio nos outros, se eu sou uma pessoa indecisa, se eu sou uma pessoa que tem muitos pensamentos ruins? Vocês acham que uma pessoa dessa está inteira para abraçar esse caminho novo? De jeito nenhum, não é verdade?
Então, essa é a finalidade da cura interior. Redirecionar a história da pessoa através da reconciliação com seu passado, com suas feridas, integrando-o ao presente, levando a pessoa a ser mais livre para construir o próprio futuro. Uma pessoa que tem feridas interiores, e todos nós temos, precisamos trabalhar muito essas feridas, reordenar essas feridas, para que a gente possa dar um futuro para a nossa vida, para que a nossa vida seja diferente, para que a nossa vida não seja mais embasada no que eu vivi, no que eu aprendi, no que eu experimentei, mas diante do amor de Deus, todas esse passado, todas essas coisas que eu vivi, que eu experimentei, vão ser renovadas, vão ser refeitas e eu vou nascer de novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos o quê? É necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. É preciso nascer de novo. E Nicodemos, tão culto, né? Tão entendido das leis, né? Uma pessoa tão importante, era uma autoridade, perguntou o que a Jesus? Como é que uma pessoa vai nascer de novo? E uma pessoa vai nascer de novo quando nós rezarmos por ela e pedir o Espírito Santo que ele venha com todo o seu poder. Por quê? Porque o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é o amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, diz Romanos 5, não é assim? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E ele diz assim: tendo sido, pois, justificado, Romanos 5, pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, e a esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, o que é que ele diz? E nós nos gloriamos também das tribulações, das dores, das feridas, das decepções. E nós podemos nos gloriar disso, por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem. Talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Jesus, por alguém de bem, né? Mas Jesus morreu quando nós ainda éramos fracos, pecadores. Tudo isso é importante que a pessoa que nós estamos orando por ela entenda. Que Cristo morreu por ela. Que Cristo deu a vida por ela. Alguém se interessa por ela. Pode ser que o mundo inteiro não se interesse por ela. Mas existe uma pessoa que é o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, Jesus Cristo, se interessa pela vida dela. Se interessa pela vida daquele jovem que eu estava rezando. E aquilo foi entrando dentro do coração dele. E a partir do momento que aquilo foi entrando e que eu fui pedindo que o Espírito Santo de Deus viesse, porque não existe mágica. Rezar por cura interior não é uma mágica.
não tem umas regras. Rezar por cura interior é fazer com que a pessoa reordene a sua vida passada, suas feridas, suas dores, suas experiências más, pelo amor de Deus. E pedir o Espírito Santo que venha, que já foi derramado no coração dessa pessoa, que o Espírito Santo de Deus venha no coração dela. Então, o outro ponto muito importante na oração de cura interior é a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas íntimas do Espírito Santo. Eu já falei isso na outra semana e repito, porque nós não sabemos de nada. A gente pode até dar um diagnóstico daquela dor. Eu poderia até dar um diagnóstico daquela enxaqueca daquele rapaz. Pelos meus conhecimentos. Hoje a gente tem tanto conhecimento, tem tanto acesso aos conhecimentos, mas eu jamais poderia saber qual era a verdadeira dor do coração dele. Qual era a verdadeira dor do coração daquele jovem? Ele se sentiu como aquela criança pequena. A mãe foi embora, tudo bem. Mas a causa que provocou tudo foi que ele relacionou o sair da mãe com momentos de criança em que ele ficava sozinho. E ele experimentou a mesma angústia. Ele experimentou a mesma ansiedade. Quem é que revela isso? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, porque nós somos nada. É tão simples, é colocar a mão na cabeça de uma pessoa, pedir que o Espírito Santo venha, que o amor de Deus seja derramado no coração dela. Por isso, o terceiro ponto, que é muito importante, o uso dos carismas. Nós não temos como formar nossos formandos, acompanhar nossos formandos como formadores comunitários, sem o uso dos carismas. E, infelizmente, na comunidade, isso está arrefecido. Como está arrefecido essas palavras que falam do amor de Deus. Ah, mas eu já conheço essa palavra. Sim, você conhece intelectualmente, mas você experimenta essa palavra dentro do seu coração? Porque também nós podemos fazer um processo de cura interior por nós mesmos. E ir pedindo ao Espírito Santo que venha reordenar o nosso passado com o amor de Deus, a experiência do amor de Deus por nós. Então, os dons são muito importantes. Por que os dons são importantes? Porque, diz São Paulo, com efeito, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Eu me lembro que no começo da renovação, a gente ouviu muito de padres que diziam assim: se uma sociedade está precisando de cura, o Senhor irá manifestar o dom de cura. Se uma pessoa está precisando de ouvir uma voz de Deus, o Senhor vai manifestar o dom da profecia. Se aquela pessoa está precisando de um diagnóstico, Deus vai dar o dom da palavra de ciência. Então, é para a utilidade de todos. A cada um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outra palavra de ciência. Eu sei que a gente já conhece isso, mas é importante a gente reavivar isso dentro do nosso coração. A outro,
mesmo Espírito dá a fé. E outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Há outro poder de fazer milagres. Há outra profecia. Então, de acordo com o que aquela pessoa necessita, ou aquela sociedade, ou aquela família precisa, o Espírito Santo manifesta-se com os seus dons carismáticos, que são dons de poder. São dons de ação poderosa na nossa vida. São dons de amor. Os dons carismáticos nada mais são do que dons de amor. E a pessoa se sente amada quando ela ouve uma profecia, quando ela ouve uma palavra de sabedoria, quando ela ouve uma palavra de ciência, quando ela é curada, quando ela é curada, ela acontece um milagre na vida dela, ela se sente uma pessoa concretamente amada, não é verdade? Então, há outro poder de fazer milagres, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, um dom importantíssimo para nós. Há outro, o dom de falar em línguas, há outra ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, é muito importante o uso dos dons, né? Por quê? Porque o autor da cura, quem é? Diga para o seu irmão do lado. É o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor. É o Espírito Santo que nos cura, que é o amor do Pai e do Filho, que foi derramado em nossos corações, que é derramado cada vez mais quando nós pedimos a luz da sua graça para entrar nos lugares obscuros causados pelos sofrimentos e as dores. Ele que nos cura, porque toda cura acontece por meio do amor. Portanto, toda oração de cura interior deve ser iniciada clamando o quê? O Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. E renovareis a história dessa pessoa. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, são palavras fortes, são palavras onde a gente pede luz, são palavras onde a gente pede instrução, são palavras onde a gente pede que Ele renove a face da terra, que Ele renove, que Ele retire aquela montanha que é a dor e a ferida do nosso irmão, do nosso formando, da nossa formando. Clamemos o auxílio do Espírito de Deus com toda fé, com toda confiança, com o coração aberto. E esse caminho de cura interior poderá se tornar um divisor de águas. Porque a história da pessoa será renovada. Uma pessoa curada é como aquele aleijado que Jesus disse: levanta-te e anda. E o que foi que aconteceu com ele? Ele saiu saltando e pulando e louvando a Deus. A sua história foi renovada? Sim. Ele vai ter um novo futuro? Porque ele agora vai poder andar. Ele vai ter o direito de ir e de vir. Ele vai ter o direito de ir aonde ele deseja ir. Sem dificuldades. Ele vai poder ir ao templo. Ele vai poder visitar os pobres. Ele vai poder ir para um lazer. Ele vai poder construir uma família. Por quê? Porque a vida dele se transformou.
A vida dele não é mais a mesma. E nós precisamos ter essa esperança diante dos nossos formandos, especialmente os formandos mais feridos, os formandos mais difíceis. Porque não existe ferida, eu digo pela minha própria vida, não existe ferida mais poderosa do que o amor de Deus, que vá contra o amor de Deus. Não existe. O amor de Deus é o bálsamo, o amor de Deus é o remédio. Eu me lembro que quando eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, o primeiro seminário do Shalom da Paz, eu tive uma explosão. A minha vida foi dividida no meio, porque eu nunca pensei que alguém me amasse daquela forma que estavam me dizendo naquele dia. Não só ouvindo e entendendo, mas eu estava experimentando. Porque na maneira que iam pregando, que foi até em mim sobre o amor de Deus, ela ia ministrando aquela graça sobre a minha vida. E a minha vida, por isso que eu digo que julho de 1982 de 83, foi exatamente o anticristo e o depois de Cristo da minha história. Por quê? E todos nós sabemos disso, não é verdade? Você pode dizer que existiu um anticristo na sua vida, um antes de Cristo e um depois de Cristo? Sim ou não? E isso é renovado a cada dia? Você pede essa nova efusão do Espírito Santo para a sua vida? A nova efusão do Espírito Santo para os seus formandos? Você vai para a formação para ajudar verdadeiramente aquele formando a ser santo. E para isso você pede ao Espírito Santo que lhe mostre quais são os obstáculos para isso. E você tem a esperança e a fé que Deus vai tirar esses obstáculos. Você cuida da vida desse formando. Você trata a vida desse formando como se fosse um médico. Você leva para esse formando o unguento que ele está precisando, o alívio que ele está precisando, ou nós somente nos sentamos para cumprir uma lei? Eu realmente peço ao Espírito Santo que me mostre a história da vida dos nossos formandos. Eu peço ao Espírito Santo que ele vá lá. Eu peço ao Espírito Santo que ele me mostre, porque ele mostra. Ele mostra, com certeza. Porque o Espírito Santo quer nos fazer novos, porque o Espírito Santo quer que a gente nasça do alto. Então, para nascermos de novo no amor, a experiência nova desse amor que foi derramado em nossos corações. Precisamos mergulhar a nossa história e a história dos nossos formandos na nossa formação pessoal e nos nossos acompanhamentos comunitários no amor de Deus. Precisamos nos fazer crianças nos braços de Deus e levar nossos formandos a fazer-se crianças nos braços de Deus. Eu acho que a gente está ficando muito... Quer dizer, é uma impressão, eu posso até estar profundamente errada, mas muito, como é que eu posso dizer, uma metodologia, uma coisa metódica. Eu me lembro que no começo, uma pessoa que foi da comunidade, não vou citar o nome dela aqui agora, porque agora ela não faz parte mais, mas essa pessoa foi um grande evangelizador e um grande canal, um grande instrumento de Deus no Shalom, e eu espero que um dia ele possa voltar e a gente ajude-o a voltar. Ele dizia, quando a gente vem para o grupo de oração, quem reza vem trazendo uma rosa. Então, se nesse grupo de oração tiverem 20 pessoas, e essas 20 pessoas tiverem rezado, essas 20 pessoas trarão
20 rosas. E Deus vai se manifestar. Deus vai nos surpreender. Nós estamos assim nas nossas células comunitárias, na hora da nossa oração comunitária, na hora da nossa formação comunitária. Deus nos surpreende com as formações. Deus nos surpreende nas nossas orações comunitárias. Deus nos surpreende na nossa formação pessoal. Porque é preciso que Ele nos surpreenda. Que Ele vá além do que está na normalidade, na mediocridade. Que Ele faça novo, que seja cada vez uma coisa nova, onde a gente vai ajudando o outro a construir uma nova história. Precisamos nos fazer como crianças. Precisamos mergulhar todas as áreas da nossa vida no Espírito Santo, no amor de Deus. Através dos dons carismáticos, nós seremos capacitados. Capacitados. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, estou dando um testemunho da minha própria vida, porque eu trabalhei na formação a minha vida inteira. E Deus está me levando para acompanhamentos de formadores comunitários. Eu nunca vivi isso. E eu nunca pensei que eu tivesse o dom de rezar pela cura ou o dom de acompanhar, dando os conselhos, as palavras de sabedoria, as palavras de profecia de Deus para aquelas pessoas. Nunca. Eu pensei que o meu ministério era formação, manuais, pregação, mas colocar a mão, vocês estão entendendo, então? Mas colocar a mão na cabeça de uma pessoa, para mim era algo muito desafiante. Porque eu acho que eu confiava mais no meu intelecto, que eu acho que eu confiava mais na minha inteligência. E aí Deus foi me colocando lá no fundo do poço para eu ver que quem me capacita é o Espírito Santo. Quem me capacita são os dons carismáticos. Certo? Posso ir em frente? Alguns pontos importantes antes de eu entrar nas fases da vida que a gente vai rezar, né? Muitas coisas ruins que vivenciamos hoje têm como raiz lá na concepção, gestação, primeira infância, adolescência e juventude. Porém, quanto mais a ferida aconteceu lá atrás, mais forte é a marca que aconteceu na nossa vida. Esse é um ponto importante. Por isso que tantas coisas são solucionadas, são curadas, quando a gente está rezando pela concepção, pela gestação, pela primeira infância, pela segunda infância. Por quê? Porque quanto mais lá atrás, eu acredito que seja porque a pessoa ainda é muito, ela ainda não consegue, vamos dizer assim, explicar, tentar entender o que está acontecendo, de tão pequena, de tão jovem que ela é. Então, eles todos dizem isso. Padre Rufus diz também que quanto mais a ferida aconteceu lá atrás, mais forte é a marca que aconteceu na nossa vida. Aí a gente diz, todos precisam de oração de cura interior. É outro ponto importante. Todos precisam de oração de cura interior. Basta, se você conhece seu formando, você conhece os seus sentimentos, você conhece até a maneira dele trabalhar com as mãos, com os olhos, como é que ele fica na hora da formação. Você conhece. Você vai conhecendo. Então, todos nós precisamos de cura interior.
Outro ponto que eu achei fantástico, que o homem do Frei Elias, o homem não tem sede de nada. O homem tem sede de Deus. Por isso que Jesus, ao se encontrar com a samaritana, que foi que ele disse? Dá-me de beber. E se você souber quem está lhe pedindo de beber, você pediria, porque eu lhe daria uma água viva. E o que foi que Jesus disse a ela? Toda a verdade da vida dela. E a verdade ela foi contar quando ela chegou lá na Samaria. Quando ela saiu do poço e foi lá na Samaria, ela foi contar. Olha, Jesus disse tudo da minha vida. Ele disse que eu tive não sei quantos maridos. Ela não estava magoada, porque a verdade, o que é que acontece? Liberta. E ela ficou muito feliz e ela ficou muito impressionada. Eu te daria água viva. Porque o homem não tem sede de nada, o homem tem sede de Deus. O homem tem sede da água viva. São as nossas concupiscências, as nossas fraquezas, os nossos pecados é que nos faz ter sede do que é fantasma, do que é ilusão, do que é nuvem, do que é tempestade. Porque às vezes a nossa sede está buscando é tempestade para as nossas vidas. Em vez de estar preenchendo o nosso coração, o coração dos nossos formandos, nós estamos procurando cada vez mais sarna para se coçar. Então, o homem não tem sede de nada, o homem tem sede de Deus. E existe até um salmo que diz, né? Eu tenho sede, como é? Minha alma tem sede do Deus vivo. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Daí a importância do estudo bíblico, daí a importância da Lexo Divina, porque nós vamos ter ferramentas para dizer àquela pessoa. Você tem sede é de Deus. Você tem sede é de Deus. Você aspira, você deseja, como a corça suspira pela água, você suspira por Deus. A sua alma suspira por Deus. Outro ponto importante. Nem sempre a ferida é causada por algo sério ou forte. Pode ser causada também por coisas simples. Porque às vezes a gente quer encontrar um dinossauro. A gente quer encontrar um monstro na vida daquela pessoa, né? Só vai servir, a cura só vai acontecer se a raiz daquela ferida for um monstro. E muitas vezes não é um monstro. É uma coisa simples, que foi mal entendida, que foi mal interpretada e que me levou a achar que eu não sou amada. Que eu não sou amada. Existem verdades sobre a nossa vida que precisam ser escancaradas. Precisam ser enfrentadas. É preciso conhecer a verdade. Porque a verdade nos libertará. É o Espírito Santo de Deus quem mostra a verdade. Qual era a verdade da dor da dor de cabeça daquele jovem? A verdade era que ele, pequeno, se sentiu muitas vezes sozinho e associou a saída da sua mãe, que foi dolorosa, não estou dizendo que não foi, né? Mas ele associou lá atrás. E ele não conseguia mais amar e se sentir amado por ela.
Ele não conseguia perdoar. Então, é muito importante a verdade. Você vê, acabei de falar da samaritana, né? Que quando Jesus disse a ela que ela tinha quantos maridos? Hã? 7 maridos. Foi? Foram quantos? 5 maridos. Ela ficou triste? Ela saiu, foi contando. Vamos dizer que foram 10 maridos, né? Pra gente não ficar que é o pé da letra. Mas ela foi sair, foi contar, dizer, olha, eu sou liberta. Essa é a verdade da minha vida. Sabe por que eu não conseguia amar? Sabe por que é que eu não conseguia amar? Porque eu tinha não sei quantos maridos. Porque eu queria trocar marido. Eu não sabia me dedicar, não sabia amar, não sabia direcionar meus afetos, as minhas emoções para uma pessoa. Eu queria sempre outra coisa. Então a verdade, ela é muito importante. Às vezes a gente vê uma pessoa, um membro da comunidade, se arrastar por anos e anos. Todo mundo vê, coitado, a verdade dele. Mas ninguém é capaz de dizer. Ninguém é capaz de chegar e dizer, olha, meu filho, não é assim. A verdade é assim. A verdade é essa. Vou falar de algo aqui, porque estou aqui entre nós, né? Mas, às vezes, quantas vezes a gente vê homens da comunidade com trejeitos que passam a vida inteira com trejeitos. Sabe como era que o Messias fazia? Ele dizia assim, vem cá, meu filho, ande direito. Que homem não anda assim. Não gesticule muito as suas mãos, porque homem não gesticula assim. Sente direito, porque um homem não senta dessa forma. Quem senta dessa forma é uma mulher. Então, o que é que o Messias, a pessoa não tinha nem nada a ver com problemas na sexualidade, mas era apenas pela forma que ela tinha sido educada, e o Messias conseguia colocar a pessoa no prumo. Por quê? Porque ele dizia a verdade. E aquela pessoa mudava a história dela? Mudava. Ela não era mais vista como um suposto. Não quero dizer o nome, né? Ela não era mais vista. Aquilo que queriam confiar, ela não confiava, passaram a confiar. Muda. A história da pessoa muda. E é isso que é o mais lindo, que é isso que é o mais importante na cura interior. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos revela quem realmente nós somos. Deus quer revelar as falhas de caráter, os pecados, as pessoas que magoamos, que conheçamos a verdade, porque a verdade, a partir do momento que nós conhecermos, nós seremos libertos. O Espírito Santo que habita em cada um de nós nos conduzirá a toda verdade. Há um castelo de mentiras. Quantas pessoas dariam tudo para romper com seu castelo de mentiras, que foram construídos ao redor de si mesmo? Diz o Ranieri Cantalamessa que tem pessoas que têm vida dupla, que têm uma vida falsa e uma vida verdadeira. Vive uma duplicidade de vida, porque nunca enfrentou a verdade da sua vida. Por isso que ele disse que
aquela pessoa que quer se conhecer deve ser como um mergulhador, que vai colocar aquele aparelho pesado para que ele possa afundar. Porque se ele não colocar algo pesado sobre as costas, ele não vai descer na profundidade que ele precisa descer para encontrar a pérola preciosa. Ele vai ficar sempre na superficialidade. E quem vive na superficialidade não tem como abraçar uma vocação. Não tem como viver esse caminho novo, porque ele é muito novo. Por isso que a gente fica naquela história. Pode ou não pode? Pode usar unha vermelha ou não pode? Pode ir para forró ou não pode? Eu fico por aqui. Porque não é pode ou não pode. É questão de caminho novo. É questão de mentalidade nova. É uma questão de mentalidade. De um chamado a viver algo novo. Não é, eu não sou chamada a viver o que o mundo vive, não. Eu sou chamada a viver algo novo. E eu preciso ter uma história nova na minha vida. Por isso que é importante podar os galhos aparentemente verdes. Para que eu tenha uma nova história. Meu Deus, a gente deixa os nossos formandos vivendo uma vida velha. A gente se conforma em dizer aquela coisinha, rezar, colocar a mão na cabeça e pronto. Não, 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 não. A nossa formação pessoal não se resume àquele dia que nós nos encontramos. A nossa formação pessoal são todos os dias diante da Eucaristia, diante da oração, pedindo a Deus por cada um deles. Porque senão eu não construo uma história. Eu vou costurar uma toalha de retalhos. Mas eu não vou construir uma história que tem começo, meio e fim. É uma história de vida. Não é uma história quebrada. É uma história de vida. Por isso nós precisamos sempre voltar a falar da formação interior. Lembrar, tem formador que nem lembra do que é que o formando já falou, do que é que o formando já disse. Precisamos estar gravada toda a história, todos os acontecimentos que construíram a história daquela pessoa. O nosso coração tem necessidade de amor, de afeto. Nós precisamos de amor. E quando existe uma ferida nessa fonte do amor, quando nós não nos sentimos amados, todo o sofrimento perde o sentido. Toda luta, todo trabalho, todo empenho, toda dedicação, toda renúncia, toda coragem perde o sentido. Ou seja, o pior, a vida perde o sentido. E para onde está caminhando esse irmão? Porque hoje nós somos chamados a avançar. Avançar na oração, avançar no estudo bíblico, avançar na penitência, avançar no arrependimento perfeito. Avançar na cura, avançar na conversão, avançar na santidade. E a formação pessoal, ela tem um caráter peculiar para isso. Porque você entra na intimidade daquela pessoa. Existem marcas muito dolorosas em nós que tentam dizer que Deus não nos ama, que não existia amor.
E aí nós precisamos ter uma experiência do amor de Deus na nossa vida para que a gente possa testemunhar. Não é pregar, é testemunhar. Quando a gente vai para as jornadas de evangelização, a gente não vai chegar lá pregando sobre isso, sobre aquilo. A gente vai lá dizendo o quê? Deus é amor. Ele fez assim, assim, assim na minha vida, né não? E aí convence. Eu me lembro que uma vez eu me baixei lá na beira-mar, de 4, para mostrar um rapaz de programa como era que o Espírito Santo agia nele. Eu disse, o Espírito Santo sobe aqui. E eu fiquei de 4 para ele saber. Ele ficou horrorizado. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo me carrega, o Espírito Santo me toma. O Espírito Santo toma posse de mim. Não é só blá, blá, blá. Mas são palavras autênticas. São palavras que a gente experimenta. Deus me amou. Olha, eu estive assim, nesse lugar. Aconteceu isso aqui comigo, mas Deus foi aí, me transformou. A minha vida tomou um novo sentido. Quando Nossa Senhora me curou da depressão, no sonho que eu tive com ela, em 2009, que eu pedi a ela, me cura, Nossa Senhora, que eu quero voltar para o Shalom. Eu quero voltar para a minha vocação. Eu estou aqui deitada na cama, o tempo está passando. Eu não sei quando é dia, quando é noite, eu não sei quando eu estou dormindo, as pessoas estão acordadas. Quando eu estou acordada, as pessoas estão dormindo. Eu não sei mais o que é almoçar, tomar café, jantar, isso é terrível. E aí tive um sonho com ela, e ela me entregava uma caixinha com a Eucaristia dentro. E no outro dia eu acordei curada, curada. Que com uma semana eu fui convidada a pregar nos formadores pessoais sobre Maria e a noite escura. E eu não precisava do meu intelecto, não. Porque eu dizia, o meu intelecto não vai conseguir. Eu precisava de quê? Da história que estava aqui dentro. Eu precisava falar da minha experiência. Deus tem um plano elevado para as nossas vidas. Um plano sobrenatural, um plano elevado. Deus quer nos dar o melhor, Deus quer nos dar o máximo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, diz lá em Efésios. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, adotivos por Jesus Cristo. Ele nos conheceu ainda como embrião, ainda no ventre da nossa mãe. Amém? E agora nós vamos entrar nas fases da vida. Que, na verdade, eu não posso dar uma regra, né? Eu vou dar alguns exemplos, porque cada fase tem características próprias. Por exemplo, a fase da concepção. Quando você vai colocar a mão no seu formando, aí você vai rezar pelo momento da concepção dele. Quais são as características de uma concepção? O que pode acontecer aí? Como foi o ato conjugal? Se meu pai e minha mãe, se o pai e a mãe estavam se amando, se foi só um caso, não é assim? Qual a intenção dos meus pais na hora da minha concepção? Como era o amor que os meus pais tinham um com o outro? Os pais se amavam ou foi só uma união física, de puro sexo, um caso? Porque eu já rezei por uma pessoa que ela teve essa, ela dizia que não queria viver, porque o pai e a mãe dela tinham tido ela por um caso, num motel. E ela não queria mais viver.
Ela queria morrer. Porque ela não se sentia uma pessoa com dignidade. Como era o amor dos pais? Os pais queriam ou não a possibilidade do nascimento? A pessoa foi concebida por acaso? A pessoa foi por acidente, por causa de um caso entre os pais? A pessoa foi concebida por um estupro? Entende? Que tem milhões de fatos que engloba essa fase da concepção. Mas qual é exatamente a ferida dessa pessoa? Quem é que vai me mostrar? Hein? Porque pode até ser que não seja nada disso aqui. Eu coloquei algumas características para que a gente tivesse um norte. Tá certo? Mas existem muitas outras coisas. Sobre a fase da concepção, a Graça, a Silvia aí, né? Os psiquiatras. Tem muitas coisas a mais que podem acontecer que são características da concepção. Aí eu vou para a vida intrauterina. Quais são as características da vida intrauterina? O que é que pode se passar aí? Eu coloquei assim, né? Se a mãe tinha consciência, se a mãe se sentia mãe até a consciência da gravidez, que às vezes a mãe, quando sabe, fica desesperada. Se ela ficou alegre, se ela ficou com expectativa, se ela fez espanto, se ela teve angústia, se ela teve rejeição, se ela teve medo. Tudo isso pode acontecer com o bebê dentro do útero de uma mãe. Como foi que a mãe acolheu essa gravidez? Se foi com frieza, se foi com rejeição, se foi com indiferença, se foi com amor. As várias situações que envolviam a mãe quando soube da gravidez, se ela era casada, se ela namorava com um homem casado, se os pais, se ela não queria dizer para os pais, que ia ser uma grande decepção. São tantas coisas, são tantas situações. Ou então a mãe tinha ainda um menino muito pequeno, um bebê muito pequeno, um bebê de 3 meses, como agora eu conheci uma mãe com um bebê de 3 meses e grávida de outro. Se a situação financeira era precária, como é que ela vivia, como é que ela era tratada. Entende como é as características que envolve aquela fase da vida, aquela fase cronológica da vida daquela pessoa. Meus pais tinham pouco tempo de casados. Meu pai não tinha expressado claramente que não queria ter filho logo. Meus pais que já tinham certa idade, era perigoso para minha mãe engravidar. Meus pais já tinham um grande número de filhos, 20 filhos. Eu era um temporão, não era planejado. Então, é o que envolve, as possibilidades que envolve aquela fase cronológica que nós vamos rezar. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai conduzindo, que vai mostrando, que vai revelando. Dá para entender? Aí vem a fase do nascimento. Qual foi a natureza do parto? Foi cesariano? Foi fóssil? Foi normal, mas ela sofreu muito. Eu conheci uma mãe que sofreu 48 horas, o menino nasceu com uma bolha d'água na cabeça. Eu conheci uma mãe que ficou grávida da filha para pagar o filho porque o filho não morreu. Ela prometeu que se aquele filho não morresse, ela ficava grávida de outro filho.
para pagar. E essa menina tinha sempre um sentimento de culpa, de pagamento. E era por isso. O momento das contrações. Quais são as circunstâncias humanas e ambientais em que se deu o parto? As vozes ao redor, o que é que diziam? Quais são as vozes? De quem que ele estava ouvindo? Qual a sensação do bebê ao percorrer aquele túnel, né, Silvia? Que às vezes ele é bem assim, talvez seja meio asfixiante. Se tivesse sido parto cesariano, como o bebê se sentiu no momento do procedimento? Ele se sentiu amado pelo médico, pelas enfermeiras, pelo anestesista? Como foi? Ele foi colocado logo sobre a mãe ou levaram ele? Eu fico pensando nessas mães mais pobres, né? Que hoje o marido entra, né? Aí tira aquela foto do bebê em cima da mãe, lindo, maravilhoso. Mas eu penso naquelas outras que não têm essa oportunidade, que às vezes não tem nem o marido do lado. Como foi o acolhimento dos pais, né? O que o bebê vivenciou neste momento? Estava bem de saúde? Ou ele requereu algum atendimento? Então, é uma gama de situações que podem se passar naquele momento que podem ter causado essa ferida e que ele pode não ter se sentido amado. Depois vem a primeira e segunda infância. A primeira infância, bem, foi do que eu li nos livros, né? Pode até ser que não seja mais assim. Mas é do período do nascimento aos 7 anos. Então, como é que o lugar onde o bebê foi levado depois que ele nasceu? Ele teve um berço? Ele ficou no chão? Ele ficou numa manjedoura, como Jesus, né? Como era a casa? Como foram os primeiros momentos de amamentação? Como se encontrava a mãe angustiada cada vez que ele chorava, né? Como foi a atitude do pai? Como foram os toques das mãos dos pais? Quais as palavras que o bebê ouvia? Teve um também que eu rezei que a babá dizia assim, aqui do nosso sorriso dizia assim, seu desgraçado, você vai ver que você hoje vai dormir. Você vai dormir porque eu não vou ficar com um sorriso no lábio. A mãe pensando que ela estava dizendo coisas maravilhosas. Só que a mãe gravou. Tinha uma câmera. Então o que ele ouviu, né? O que ele viveu, o que ele passou? É por aí, Silvia? Qual a qualidade do amor que ele recebeu a cada momento? O bebê era gêmeo e o outro morreu e ele ficou. Como era tratado pelas pessoas que cuidavam do bebê, né? Como foi os primeiros anos de vida? A mãe teve que trabalhar logo. O bebê foi uma criança saudável, teve muitos problemas de saúde. Então, como foram os primeiros passos? Ele se sentiu inseguro. A Luciana deu um grito, né? Quando a Isabela começou a andar. E pensou que a menina ia cair, né? Aí a menina parou e se sentou. E ela achava que a menina, de repente, ela ficou em pé, né? 1 ano e começou a andar. A segunda infância, que é o período dos 7 aos 11 anos, né? O que as pessoas disseram a respeito e os comentários que outros fazem das capacidades e dificuldades da criança? Como foi a entrada na escola? Como era o relacionamento com os coleguinhas, com a professora? Ele ficou doente na escola? Alguém esqueceu ele na escola, né? Esqueceram de mim, né? Como era a mãe da criança, super protetora, indiferente? Como era o relacionamento entre os pais, eles se amavam? Como a criança se relacionou com a sua identidade sexual? Se a criança vivenciou separação dos pais?
Se a criança gostava das brincadeiras que faziam parte da sua vida. Então, é uma gama, né, Eu estou já terminando, viu, Graça? Adolescência e juventude. Então, como é que o adolescente via seu corpo? Porque quantas jovens têm vergonha, né? Não se aceita, se rejeita. Como eram os pais? Eram incompreensivos, rigorosos, sem ternura, sem amor, autoritários, radicais, ou então eram muito liberais. Quais as consequências disso? Se teve alguma experiência na dimensão sexual, como se relacionou com os bens materiais, se teve envolvimento com droga, com tatuagem, com maconha, se foi levado pelos amigos, qual a experiência sexual cedo, como foi essa experiência, foi com uma pessoa do mesmo sexo. Então, é uma gama de coisas, né? Experiências com coisas ocultas, experiências com revistas pornô. Então, é uma gama de coisas que a gente vai tendo que ver. E na fase adulta, né, que é a prisão nas fases anteriores, dependência dos pais, falta de experiência profissional, carteira profissional nunca assinada, desemprego, necessidade de trabalhar muito cedo, porque a família era pobre, incapacidade de tomar decisões mais firmes. Então, na verdade, assim, é uma coisa muito grande, né? Mas que eu tentei resumir o máximo. Eu sei que não ficou tão resumido, mas eu acredito que a gente entendeu. Entendeu ou não? Então vamos fechar nossos olhos e dizer a Deus: muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu fazes na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas feridas, pelas dores, pelas alegrias, pelas satisfações, pelas realizações. A Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti a glória, Senhor, para sempre, por tudo. Pelo bem, pelo mal, Senhor, pelo que eu ganhei, pelo que eu perdi. Muito obrigada, Jesus. Tu és a nossa pérola preciosa. Tu és o amor. E por isso nós confiamos em Ti. Ó Maria concebida sem pecado, Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.